Bom, vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nesse concurso 1233 da Loteca. E olha, se prepara, porque com apenas 6 jogos que já acabaram, o que a gente tem aqui não é um concurso normal, é um verdadeiro campo minado. O cenário é de pura devastação para a maioria dos apostadores, mas para uns pouquinhos sortudos, o prêmio principal está começando a ficar bem interessante. Vamos direto ao que interessa, porque esse número aqui é de cair o queixo. De um total que a gente estima em 2.700.000 apostas, só 0,06% ainda estão vivas na briga pelos 14 pontos. É isso mesmo. O filtro foi tão, mas tão brutal, que praticamente todo mundo já dançou. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Como? Como é que pode 99,94% das apostas simplesmente desaparecerem com o concurso mal tendo começado? A resposta, como a gente vai ver, está numa combinação fatal de resultados inesperados. Mas antes de a gente apontar os culpados por essa carnificina toda, vamos primeiro entender a dimensão do estrago. Essa parte aqui vai dar escala do que realmente aconteceu. E aqui, nossa, aqui dá para ver o tamanho do abismo. Olhem só esse contraste. A gente começou com um exército de 2.700.000 bilhetes. E o que sobrou? 1.714 sobreviventes. A queda não foi grande, foi monumental. Isso mostra direitinho o nível de dificuldade que apareceu logo de cara. Certo, então como é que chegamos nesse ponto? Essa dizimação de apostas não foi por acaso não, ela tem nome e sobrenome, ou melhor, foram 3 jogos bem específicos que funcionaram como um filtro, sabe? Um filtro implacável. O primeiro golpe veio com um empate entre Bahia e Jacuipense, um resultado que só 15% da galera conseguiu prever, ou seja, de uma só vez, 85% das apostas, que contavam com vitória de um dos lados, foram pro beleléu. Logo depois, veio o segundo baque, a vitória do Betim jogando fora de casa. Outro resultado que pegou quase todo mundo de surpresa, cravado por só 14%. O funil, que já estava apertado, ficou ainda mais estreito. E para fechar esse trio de surpresas, o triunfo do Pouso Alegre. Somente 16% dos lotequeiros acertaram essa. A combinação desses 3 resultados, que, olha, sozinhos eram improváveis, mas não impossíveis, criou o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Então, o ponto crucial é este aqui. Já vimos os jogos que causaram o estrago. Mas qual foi o verdadeiro efeito deles? Agora vamos visualizar a diferença brutal entre o que aconteceu de verdade e o que poderia ter acontecido. E esse gráfico mostra o impacto de uma forma brilhante. Pensem no seguinte, se a lógica tivesse vencido naqueles 3 jogos filtro, hoje a gente teria mais de 87.000 apostas ainda vivas. Agora, compara isso com a realidade de só 1.714. São mais de 85.000 apostas que simplesmente evaporaram, sumiram. Tá certo, o passado foi brutal, mas e o futuro? Com tão pouca gente na disputa, a pergunta de ouro é: qual o tamanho do prêmio que está se formando? Vamos tentar projetar o que está em jogo para quem conseguiu passar por esse filtro todo. Vamos fazer um exercício aqui, uma futurologia. Imaginem que, a partir de agora, as zebras resolvam tirar férias e todos os favoritos vençam nos 8 jogos que faltam. Nesse cenário de calmaria total, como é que ficaria a premiação, hein? A projeção aponta para mais ou menos 70 ganhadores, percebem? Mesmo que a lógica prevaleça daqui até o final, aquele filtro do início foi tão poderoso, mas tão poderoso, que o prêmio ainda seria dividido entre pouquíssimas pessoas. E a recompensa para cada um desses 70 sortudos? Uma bolada, estimada em R$ 78.500. Um prêmio fantástico, que só chegou nesse valor todo porque aquelas 3 surpresas fizeram o trabalho sujo de eliminar quase toda a concorrência. Que tudo isso nos leva à grande lição deste concurso. Porque não é só sobre sorte, né? É sobre estratégia. O que esse cenário caótico todo nos ensina sobre como buscar prêmios realmente grandes na loteca? A lição é esta, e é talvez a mais importante. Na loteca, prêmio alto não é para quem joga o óbvio. É preciso ter a coragem de ir contra a maré, de apostar em algumas surpresas. Quem se apegou só nos favoritos neste concurso, bom, a matemática já provou que ficou para trás. A disputa agora está nas mãos de uma elite, mas a história ainda não acabou. Com 8 jogos pela frente, a pergunta que fica é: o Festival de Zebras já terminou? Ou será que o concurso 1233 ainda guarda mais alguma surpresinha na manga? A caça ao grande prêmio continua.